Sejam bem-vindos a mais um Mensagem de Luz. Estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Hoje estamos, inclusive, com um cenário novo para brindarmos e recebermos a Andréia. Tudo bem? Tudo jóia, Luiz Otávio? Bom dia, meus amigos. Estamos aqui para mais uma reflexão que tanto nos engrandece, tanto nos acalenta, né? Que essas mensagens são de consolo, né? A gente sempre tem que ter isso, né? Que a nossa doutrina é sempre de consolo, de acalento aos nossos corações, né? Com certeza. Chegamos ao capítulo 59. 59. Qual é o título e a passagem bíblica? Em louvor do equilíbrio. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam retirados dentre vós, bem como toda malícia. Paulo, Efésios 4:31. Muito bem. Então, este capítulo trata do equilíbrio, não é? Exato. Da necessidade do equilíbrio. E como você estava já conversando comigo antes da gravação, Emmanuel começa tratando do equilíbrio que o ser humano conseguiu inspirado na natureza. Exato. A gente estava falando, né, que a natureza é o exemplo mais perfeito que nós temos de equilíbrio, né? Ela mesmo se reconstitui, ela mesmo encontra o próprio caminho. E o homem, vendo isso, começou também a se proteger, a tentar equilibrar a natureza. Então ele dá vários exemplos, né? De diques quando para o mar não entrar dentro das cidades, de para-raios em grandes centros para que não sejam criam defeitos elétricos, né? E o ser humano começa a observar isso da natureza para trazer para si próprio. Mas isso em relação ao mundo material. Exato. No mundo físico, né, a gente sempre vê a preocupação nossa do externo, primeiramente o de fora, porque toda vez que a gente trata dentro de nós, a gente tem mais dificuldades, né? E Mas Emmanuel cita várias dessas dificuldades, na verdade, vícios, predicados ruins que nós temos decorrentes internamente da falta de equilíbrio. exato, que é o nosso orgulho, a nossa ira, a gritaria. Toda vez que nós temos esses desequilíbrios, a gente acaba cometendo falhas e às vezes que nos acometem até a crimes, né? Veio assim um exemplo. Por quê? Porque a gente ainda está cheio disso. Nós ainda estamos cheios do orgulho, da ira, da raiva dentro de nós. Então, quando acontece, vem um impulso, é o que está no nosso coração. Quando nós estamos no trânsito e alguém te corta a frente de repente, naquele susto, naquele impulso, o que vem em você? Você fala, nossa, o nosso irmão está com pressa. Não. Qual que é seu impulso? De xingar, de ficar com raiva, de colocar tudo que está dentro do seu coração De para fora. maledizer. Exato. Aí, sempre se a gente olhasse pelo lado bom, pelo lado do bem, não, ele está correndo porque ele está precisando fazer algo bom. Mas não é esse nosso olhar ainda, porque a gente não se esvaziou. Então, nós normalmente nos encontramos em desequilíbrio emocional. Exatamente. E E qual a solução, Andréia, para isso? Não é? Materialmente, nós vemos que o homem já conseguiu o equilíbrio em diversos setores. Mas isso, Emmanuel nos diz que espiritualmente não é bem assim. Ainda temos todos esses vícios, maledicência, crueldade, raiva, ódio e orgulho, vaidade. Mas qual que é a receita? O que nós devemos fazer para nos livrarmos desses vícios em busca do equilíbrio espiritual? estamos com ele há mais ou menos 2000 anos, que é a Boa Nova, que até hoje é sempre inspiradora, aquelentadora, que nos ensina tanto.
que é o Evangelho. Não existe roteiro melhor para nos trazer o equilíbrio. E quando nós nos esvaziarmos, temos que nos encher, para não nos enchermos novamente de coisas ruins. Então temos que nos encher de coisas boas. E somente o Evangelho vai trazer isso para encher o nosso coração. E quando acontecer esses arrombos externos de chegar alguém com raiva, com ódio, ou de alguma forma desequilibrado, nós temos o equilíbrio, a paz e o amor para fazer com que ele se equilibre juntamente conosco. E só a paz e só o amor vai fazer com que isso aconteça. Então, materialmente, nós, através da inteligência, o homem consegue o equilíbrio inspirado na natureza. Espiritualmente, nós devemos seguir o maior exemplo de ser humano que já pisou sobre este orbe e, de acordo com Cristo, buscarmos a boa nova e a redenção para, então, tentarmos o equilíbrio emocional. Isso. Não é? E vamos, então, para a conclusão dentre esses dois campos, não é? Que normalmente Emmanuel diz nos últimos ou no último parágrafo. Exato. Se a mensagem do Evangelho te anuncia as boas novas da redenção, foge assim ao domínio da viciação e da crueldade. À frente da irritação e do desalento, da agressividade e da injúria, oferece o dom inafável de tua paz, falando para o bem ou silenciando na grande compreensão. Porque em ti que guardas o nome do Cristo empenhado na própria vida, o reino do amor deve começar. É lindo isso, né? Às vezes a gente tem uma amiga que fala, se você não tem nada para falar, ofereça um abraço. Ofereça o seu amor da maneira que você conseguir vibrar. E isso começa a mexer no coração do outro. É o que nós temos de melhor para o outro, sempre. É o nosso E equilíbrio. lembrando que nós devemos sempre começar por nós mesmos, não é? Tudo que a gente falou até agora é sobre o autoconhecimento, porque é somente conhecendo-se a ti mesmo que nós podemos, então, ajudar o próximo. Sim, a mudança começa em nós, né? Você não consegue trazer o equilíbrio para o outro se você está desequilibrado. Você não consegue transmitir a paz para o outro se você estiver em ira ou com raiva. Então, é sempre de dentro para fora, né? Através da tão buscada reforma íntima. Do Evangelho e da reforma íntima. Então, busquemos a boa nova com o fim de conseguirmos o tão sonhado equilíbrio espiritual. Exato. Muito obrigado, Andréa. Espero contar contigo em programas vindouros. Se Deus assim nos permitir, né? É sempre um prazer refletir, aprender. Eu falo que a mensagem chega primeiro para o convidado, né? Então E para o apresentador. É o que o convidado precisa ouvir sempre, né? Que é esse equilíbrio que tanto nos faz falta. A gente falou tanto, né? E um dos meus maiores desequilíbrios eu não falei, que é a minha ansiedade, né? Que é o Os nossos, né? o tratamento do copo d'água, né? Em vez de sair desafiando e querendo enfrentar tudo, respirar, tomar uma água e refletir como seria o melhor modo de fazer. Sempre buscando a serenidade. Exato. Este foi mais um Mensagem de Luz. Até a próxima semana.